Bom, galera, esse é o primeiro vídeo aqui da nossa playlist de análise combinatória. A gente vai falar do fatorial, que é uma operaçãozinha que a gente acaba usando, né, em vários elementos ali na análise combinatória. Então, tu precisa saber o que? Simplificar, resolver, né, um fatorial. Então, vamos lá, sem mais delongas, né? Vamos começar aqui. Ó, o que é um n fatorial? Você vai multiplicando, né, caindo um por um. Então, o n fatorial a gente fala que é n vezes n menos 1 vezes n menos 2. Isso vai até chegar no 1, né? Então, por exemplo, quem seria o 5 fatorial? 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí é só você multiplicar isso. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120. Olha lá. Tá. Quem seria 6 fatorial? 6 fatorial é o mesmo que 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fácil, fácil, né? Não? Ó, se 5 fatorial é 120, né? Do 5 até o 1 é 120. Se você multiplicar isso por 6, isso vai dar 720. Ó. Então esse que é o 6 fatorial. Mas lembrando que o fatorial, nessa regrinha, só vale para n maior ou igual a 2, ou seja, a partir do 2 fatorial. Quando a gente tem 0 fatorial ou 1 fatorial, é o que foge a essa regra. Por definição, ali o 0 fatorial é igual a 1 e o 1 fatorial também é igual a 1. Beleza? Tá, como é que a gente simplifica um fatorial de uma forma simples e prática? Veja bem, nesse número, 10 fatorial sobre 9 fatorial, qual é a nossa intenção? Para tu não precisar ficar lá 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 até chegar no 1, você abre o maior número até chegar no menor. Você pode parar o fatorial em qualquer valor, desde que tu coloque aquela exclamaçãozinha ali nele. Então, ó, o 10, eu vou 10 vezes 9, aí o certo é ir caindo até chegar no 1, mas eu quero parar no 9. O número que eu escolhi parar, eu posso botar a exclamação ali do lado, ó. Eu devo colocar, no caso, né? Se eu parei no 9, eu tenho que colocar a exclamação. Mas por que eu botei no 9? Para poder cortar com esse 9 fatorial lá embaixo. Então, com 9 fatorial cortou com 9 fatorial, isso aqui deu 10. Ó, na letra B, a gente tem 8 fatorial, né, dividido por 10 fatorial. O que a gente pode fazer? O maior, no caso, é o 10, é o que está embaixo. Deixa o 8 fatorial quietinho aí, mexe no 10, ó, vai ficar 10 vezes 9 vezes 8. Quero parar no 8 para poder cortar com aquele 8 fatorial lá de cima. E aí vai ficar 1 em cima, né? E 10 vezes 9 embaixo, que vai dar 90. Beleza? Bom, vamos mexer naquele outro fatorial aqui, ó, 10 e o 4, né? Eu vou abrir o 10 ali até chegar no 8. Então vai ficar 10 vezes 9 vezes 8, fatorial. Vou deixar esse 4 fatorial aqui do lado também, tá? E aqui embaixo, ó, eu vou mexer no 8, não. 8 eu vou deixar do jeito que estava, para poder cortar com aquele 8 lá de cima. Eu vou mexer nesse 6 fatorial. Vai ficar 6 vezes 5 vezes 4. Parei no 4 para poder mandar o 4 embora. Então vai ficar 10 vezes 9, 90. Olha lá. E 6 vezes 5 ali embaixo vai dar 30. Então, cortando 0 com 0, 9 dividido para 3 dá 3. Olha lá. Resolvemos, né? Mestre, mas se aparecer uma expressão onde eu tenha que simplificar, né? E não é numérico, tipo lá, é um n fatorial, não tem problema nenhum. O que você vai fazer? Cai 1 no n, ó, vai ficar n vezes n menos 1 vezes n menos 2. Quero parar no n menos 2, boto o fatorial nele e corto com o n menos 2 fatorial lá embaixo. Ó, manda embora, vai ficar n vezes n menos 1. Então, como é que isso pode aparecer para vocês? Em forma assim, de uma equação, né? Então, você pega o maior fatorial, que no caso é o n mais 1 ali. Vamos abrir? Então, vai ficar n mais 1 é o primeiro, cai 1. Cai 1, foi para o n. Cai 1, n menos 1. Quero parar nesse n menos 1. Bota a exclamação. E aí eu corto, ó, com n menos 1 fatorial lá embaixo. Foi embora, foi embora. Isso tem que dar 20. Aí acabou. Vai ficar n mais 1, tá? Vezes n, tem que ser 20. Como o n aí vai ser um número inteiro, quem tem uma malícia ali já viu que o quê? Um número vezes o seu sucessor para dar 20. Já pensou no 4, né? Porque é 4 vezes 5. 4 vezes 5 dá 20. Quem não pensou assim ia ter que desenrolar aqui, ó, jogar a distributiva, ia ficar n ao quadrado mais n, joga o 20 para o outro lado, ia ter que resolver essa equaçãozinha do segundo grau. Vamos resolver ela de forma rápida aqui, ó.
Então, delta ia ser igual a b ao quadrado, 1 ao quadrado. Né? Lembrando que quem que é o A? Ó, o A é 1, o B também é 1, tá? O C é menos 20. Então, delta é b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, delta ia ser 1 menos 4 vezes 1 dá menos 4. Vezes menos 20 vai dar mais 80. Delta ia dar 81. Continuando a conta do N aqui, ó. N é igual a menos B, menos 1, mais ou menos a raiz de 81, que é 9, sobre 2A. Né? Equaçãozinha, fórmula de Bhaskara, na forma clássica ali. 2A é 2 vezes 1. Então a gente vai achar dois valores. Ó. 1 é menos 1 mais 9 sobre 2, que vai dar 8 sobre 2, que dá 4. E o outro valor é menos 1 menos 9 sobre 2, que é dar menos 10 sobre 2, que é dar menos 5. Esse a gente descarta. Por quê? O n aqui pra gente, lembra? O n tem que ser maior ou igual a 2. Então eu não posso ter um n negativo. Então o n que a gente ia considerar era o n igual a 4. Bom, tem uma operaçãozinha com fatorial também, uma expressãozinha, que às vezes quando tem uma soma ali, né? O que a gente vai poder fazer? Porque assim, nesses exemplos iniciais não era uma soma, era uma multiplicação. Quando aparecer uma soma, você vai ter que trabalhar um pouquinho com o conceito de colocar em evidência. Então, por exemplo, ali ó, a gente tem 101 fatorial. Vou mexer nesse 101 fatorial, vou escrever ele como 101 vezes 100 fatorial. O 102 fatorial, vou mexer nele também. Eu vou escrever como 102 vezes 101 vezes 100 fatorial. Olha lá. Por que eu estou fazendo isso? Para poder cortar com aquele 100 fatorial lá de baixo. Eu não posso pegar e sair cortando eles, né? Aqui eu tenho duas partes na soma, né? Eu tenho duas parcelas. Cada parcela tem dois fatores. Então o que você faz? Você pega o fator comum, que é o 100 fatorial, e coloca ele na evidência, né? Em evidência, né? Que a gente fala. Coloca ele do lado de fora da expressão. E aí vai ficar 101 mais 102 vezes 101. Isso aqui tudo dividido por 100 fatorial. Aí você pode mandar o 100 fatorial embora com 100 fatorial. E aí ficou assim a conta, né? Ó, 101 mais 102 vezes 101. Poxa, mas eu olhei na alternativa, não tem isso. Beleza, olha como é que essa questão é bonitinha. Você pode botar o 101 em evidência novamente. Se você colocar o 101 em evidência, para voltar a ser o primeiro, né, não é que vai ser 0, vai ser 1. Né? 101, joga na distributiva, 101 vezes 1 volta a ser o 101. Para voltar a ser 101 vezes 102, você vai ter que colocar o 102 aqui. Ó. Vê se não faz sentido. Aqui, ó. Multiplicou, olha lá, voltou a ser. Multiplicou esse vezes esse, voltou a ser o segundo. Ah, ó, então vai ficar 101 vezes 103, ó. E aí a resposta lá na letra A, tá? Gente, se você não pensar nessa ideia aqui no final, pensa comigo. Finge que o 101 é uma caixinha, é um X, né? Se eu falar que eu tenho 1x mais 102x, se eu fingir que o 101 é um x, 1x mais 102x, isso não dá 103x, não é isso? Peraí, mas o x não existe, o x é 101, então essa resposta é 103 vezes 101. Você troca depois por 101x lá. Vê se não bateu o mesmo resultado. É a mesma coisa, né? Só trocou a ordem dos fatores, mas que não altera o produto. Beleza? A última para a gente encerrar essa aula aqui. Uma expressão para a gente simplificar, tá? E aí vamos ver como é que a gente consegue sair disso. Também com uma soma, também trabalhando com a evidência. Bom, o n fatorial aqui, eu vou tentar soltar ele para quebrar com n menos 1 lá embaixo. Então vai ficar n fatorial vezes n menos 1 fatorial, tá? Esse n mais 1 eu também vou mexer nele. Ele vai ficar n mais 1, desce 1, vezes n, desce 1, vezes n menos 1 fatorial. Lá embaixo a gente tem um 2 fatorial vezes n menos 1 fatorial. Lá em cima eu tenho uma soma. Se eu tenho uma soma, eu vou ter que trabalhar o quê? Colocar em evidência. Então eu vou pegar o n menos 1 fatorial e vou colocar ele em evidência. Quando a gente coloca ele em evidência, no primeiro vai ser n, no segundo vai sobrar o quê? Ó, n mais 1, tá? Vezes n. Aí é só correr para o braço. Ó.
que lá embaixo você tem um 2 fatorial, tá? Vezes n menos 1 fatorial. Depois que você coloca em evidência, você pode cortar ali, porque aquele fator está multiplicando e ele está dividindo, beleza? E aí, o 2 fatorial é o mesmo que 2, né, gente? Porque 2 fatorial é 2 vezes 1, olha lá, que dá 2. Então, o que vai acontecer aqui nesse número? Joga distributivo, tá? Então, vai ficar n mais n ao quadrado mais n. Isso aqui tudo sobre 2. Melhorando a conta, n ao quadrado, esse n pode somar com esse outro n aqui, ó. N ao quadrado mais 2n sobre 2. Olha lá. Então, se você observar, ó, mas não tem essa alternativa. Tem sim. Olha o que o cara fez na maldade, ó. Ele separou a fração. Ele colocou n ao quadrado sobre 2 mais 2n sobre 2. Ó. Posso fazer isso. Corta esse 2 com esse 2. Daí vai ficar n ao quadrado sobre 2 mais n. E aí, se você observar, é a letra B. Valeu? Espero que tu tenha gostado. Fica atento aqui para mais vídeos aqui da análise combinatória. Valeu? Tamo junto. Segue a playlist aqui.